E aí, pessoal, boas-vindas a mais uma exploração matemática. Hoje, a gente vai desmistificar um daqueles pilares absolutamente fascinantes da matemática discreta, como a ordem perfeita nasce no meio de conjuntos abstratos. Sabe, muitas vezes a gente olha para números e conjuntos e vê só um caos de dados, né? Mas aplicando as regras precisas das funções matemáticas, é possível transformar todo esse caos em um mapeamento perfeito. Como a gente que dá aula de matemática discreta adora enfatizar, entender funções não é sobre decorar fórmula de jeito nenhum, é sobre pegar a lógica rígida que conecta mundos completamente diferentes. Então, vamos mergulhar de cabeça nessa anatomia e entender como essa mágica toda acontece na prática. Para organizar nossa linha de raciocínio, este é o roteiro que a gente vai seguir hoje. Primeiro, o conceito de função. Segundo, domínio, contradomínio e imagem. Terceiro, a função sobrejetora. Quarto, a injetora. E para fechar nossa estrutura teórica, a função bijetora. Bom, começando pela parte 1, o conceito de função. Para separar o que é só uma relação bagunçada de uma função verdadeira e estrita, a gente tem que ter em mente o seguinte: uma relação qualquer apenas associa as coisas. Mas uma função, a função exige muita disciplina. A regra de ouro aqui é que, dados dois conjuntos não vazios, tipo um conjunto A e um conjunto B, a relação só vira função se todo elemento do conjunto A tiver um e apenas um destino lá no B. Matematicamente, a notação resolve isso lindamente, mas a ideia central, o que é absolutamente inegociável mesmo, é isso. Cada ponto de partida tem que ter um destino único, zero espaço para ambiguidade no meio do caminho. E para ver o que essa regra significa na vida real, notem como os diagramas de setas ajudam muito. No caso 1, a gente tem uma função válida, perfeitinha. De cada elemento ali na esquerda, parte exatamente uma seta. Agora o caso 2 falha miseravelmente. Percebem que do elemento 1 partem logo duas setas? Isso é uma ambiguidade inaceitável. O caso 3 também não rola. E o motivo é bem simples. Deixaram o elemento 1 para trás, sem nenhuma seta partindo dele. A regra matemática não perdoa, pessoal. Todo mundo da partida precisa participar, e cada um tem direito a um só destino. E isso nos leva diretamente à parte 2, domínio, contradomínio e imagem. Agora que a regra do jogo já está claríssima, vamos dissecar as partes dessa anatomia. Uma função é basicamente formada por três grandes grupos estruturais. Primeiro a gente tem o domínio, que é literalmente todo mundo do conjunto de partida, o nosso famoso conjunto A. Todo mundo aí precisa obrigatoriamente entrar no jogo. Depois vem o contradomínio, que é o conjunto de chegada por inteiro, com todos os destinos disponíveis, quer eles recebam setas ou não. E aí, em terceiro lugar, surge a imagem. A imagem é só uma fatia do contradomínio, aquele grupo restrito formado exclusivamente pelos destinos que efetivamente recebem alguma seta. Essa diferença sutil entre contradomínio e imagem é de longe onde o pessoal mais tropeça quando começa a estudar matemática discreta. Mas vamos deixar isso bem fácil de memorizar. O contradomínio é o universo inteiro de possibilidades de chegada. A imagem é a realidade de quem de fato foi atingido. É só pensar no contradomínio como o alvo inteiro preso na parede. A imagem, por outro lado, são só aquelas marquinhas de onde as flechas realmente acertaram. Para provar isso de um jeito super prático, vamos testar com uma fórmula. Imaginem a regra f de x igual a 2x mais 1. O nosso grupo de partida tem os números 0, 1 e 2. Aplicando a lei da função, para x igual a 0, o resultado é 1. Para x igual a 1, o resultado é 3. Para x igual a 2, dá 5. Ou seja, mesmo que o nosso contradomínio, que é o conjunto B, tenha lá todos os números de 0 a 5, a nossa imagem é estritamente esse grupinho menor, 1, 3 e 5. A imagem fica ali, contida confortavelmente dentro de um contradomínio muito maior. Avançando agora para a parte 3, a função sobrejetora. Com a anatomia inicial super bem compreendida, a gente sobe o nível de exigência. A função sobrejetora acontece quando a imagem cresce tanto que fica exatamente do mesmo tamanho do contradomínio. Traduzindo, não sobra absolutamente ninguém ocioso no conjunto de chegada. Todos os destinos que estavam disponíveis receberam pelo menos uma seta. É uma sobreposição perfeita entre a expectativa do que tinha disponível e a realidade do que foi usado. Analisando isso pela notação formal, a regra diz que para todo y lá no destino, tem que existir algum x na partida que se relacione com ele. A função de x ao quadrado é o exemplo perfeito aqui. Se a gente parte com os números -1, 0, 1 e 2 e eleva todo mundo ao quadrado, os resultados são 0, 1 e 4. Reparem que tanto -1 quanto 1 caem no mesmíssimo resultado, o número 1 lá no conjunto B. E quer saber? Tem problema nenhum nisso para essa classificação.
Vários elementos do primeiro conjunto podem muito bem mirar no mesmo elemento do segundo. O que importa mesmo para ser sobrejetora é cobrir todo o espaço disponível. Parte 4. A função injetora. Aqui, a perspectiva da nossa regra muda de forma bem radical. O foco agora é garantir uma coisa, e exclusividade total nos destinos. A função injetora proíbe terminantemente que duas entradas diferentes compartilhem a mesma saída. Se os elementos de partida são diferentes, os destinos têm que ser diferentes obrigatoriamente. Voltando para a nossa ideia do alvo. Duas flechas que saem do grupo de partida nunca, jamais, podem acertar o mesmo buraco lá na parede. E a lógica prova exatamente isso. Se um x1 é diferente de um x2, os resultados da função deles também têm que ser. Ou lendo a implicação de trás para frente, que é bem interessante, se o resultado de dois elementos deu no mesmo lugar, é porque, na verdade, eles eram o mesmíssimo elemento desde o começo. É só pegar o exemplo de f de x igual a 2x usando números naturais. Cada número gera um dobro absolutamente único. Dois números inteiros diferentes nunca na vida vão produzir o mesmo dobro, certo? Essa é a garantia de ferro da injeção. E chegamos à cereja do bolo, a parte 5, a função bijetora. Esse é o grande clímax da nossa análise, o momento em que as duas grandes regras da matemática discreta batem de frente para criar o sistema mais ordenado possível. A função bijetora junta absolutamente tudo. Para ganhar esse título máximo, o mapeamento tem que bater duas metas simultâneas: ser sobrejetora, garantindo que não sobra ninguém lá no destino, e ser injetora, garantindo que nenhuma seta divida espaço com outra. O resultado final? Simetria impecável. Todo destino é atingido e atingido exatamente uma única vez. É aqui que a notação atinge o pico da elegância. Para todo elemento do destino, existe um e apenas um correspondente na partida. E esse emparelhamento matemático impecável de 1 para 1 dá para essa estrutura o seu maior superpoder lógico, a capacidade de criar uma função inversa perfeita. Se o caminho de ida é exato, sem confusão e sem sobras, então o caminho de volta pode ser trilhado com exatamente a mesma confiança e certeza estrutural. Olhando isso visualmente para consolidar bem a ideia, de um lado, a gente tem uma função perfeitamente bijetora. Zero ambiguidade, ninguém fica de fora. Do outro lado, é o momento em que a beleza da função inversa entra em ação, com aquele sinalzinho de -1. As setas literalmente só inverteram o sentido de direção. E pelo fato de a função original ter aquele padrão bijetor absoluto, a volta respeita a nossa primeiríssima regra de ouro sobre o que é uma função. De cada novo ponto de partida, sai uma e apenas uma seta. A ordem se sustenta nos dois sentidos, sem vacilar. Chegando na reta final dessa jornada acadêmica, é muito valioso dar um passo para trás e observar o que construímos. Começamos lá atrás com uma relação simples e caótica. Em seguida, impusemos regras de destino único para formar funções estritas. Daí fomos aumentando o rigor exigindo cobertura total nas sobrejetoras, exclusividade absoluta nas injetoras, até chegarmos ao estágio de equilíbrio supremo, a função bijetora. Essa progressão mostra toda a genialidade da construção lógica dentro da matemática elementar. E para fechar a explicação de hoje, eu quero deixar uma reflexão no ar. Acontece que esses conceitos abstratos de matemática discreta que a gente acabou de explorar não ficam trancafiados na lousa da universidade. Esse rigor incrivelmente restrito da função bijetora que mapeia um dado com exclusividade total e permite uma reversão perfeita é literalmente a espinha dorsal lógica da criptografia que protege dados bancários e sistemas de computação no mundo todo hoje em dia. É simplesmente impressionante pensar em como abstrações matemáticas tão rigorosas dão uma forma real e prática para a segurança do nosso mundo digital. Não é verdade? Fica um incentivo para quem quiser pesquisar mais e descobrir como a teoria pura molda a nossa realidade. Valeu por acompanharem nossa exploração, bons estudos e até a próxima análise.